As alergias podem ser uma reação simples a medicamentos, alimentos ou até mesmo ao contato com objetos e substâncias. Mas em casos extremos podem ter consequências graves. Agora fica a pergunta, como é que os pacientes podem saber que é o momento certo para procurar ajuda médica? Os especialistas fazem alertas para os riscos que envolvem as alergias e a automedicação. Foi após a recente gravidez que Karina começou a sentir os primeiros sintomas de uma alergia intensa. A coceira por todo o corpo tem incomodado e o dia a dia dela já não é mais o mesmo. É um pouco difícil devido a gente sentir um pouco de vergonha, né? Sentir aquelas marcas na pele, fica muito vermelha, ter vergonha de sair na rua para mostrar, às vezes tem que usar uma blusa um pouco de manga maior. Diante de tanto sufoco, o jeito foi procurar ajuda médica. Para saber a causa da alergia, a Karina então resolveu procurar um dermatologista e um alergista para fazer um teste que foi rapidinho. Cerca de 20 minutos depois já saiu o diagnóstico. Doutor, no caso dela, o que provocou essa alergia? O que provocou essa alergia até agora, que a gente conseguiu identificar foi o ácaros, e aqui é uma mistura de ácaros, um tipo de ácaro especificado que é a blômia, e a poeira domiciliar. Ela vai ser orientada com certas medidas em casa para evitar a poeira, que é onde está o ácaro. O médico explica que são inúmeros os tipos de alergia. As mais comuns são de contato, alimentar e inalante. Mas as reações devido ao uso de alguns medicamentos têm crescido entre a população brasileira. Os medicamentos são feitos por moléculas sintéticas. O laboratório sintetiza uma molécula e essa molécula não faz parte da natureza. Quando você ingere aquela molécula, o organismo geralmente reconhece como estranha. Os especialistas alertam para o perigo da automedicação e da importância de se fazer exames assim que surgirem os primeiros sintomas. A Karina levou 6 meses para descobrir o tipo de alergia dela e, por ter sofrido tanto, reforça a dica para quem, como ela, sofre do mesmo problema. Saber o que deve acontecer, né? O que deve estar acontecendo para você sentir esses sintomas e tratar, né? Para que não aconteça algo pior depois. E a partir de agora nós vamos tirar as suas dúvidas, você que está em casa. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico dermatologista Lauro Lorival Lopes Filho e você pode mandar aí as suas dúvidas, as suas perguntas pelo WhatsApp ou pelo telefone 31 31 17 50. Doutor Lauro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, os problemas de alergia sempre vão se manifestar na pele do paciente? Não, na verdade, Joyce, o paciente alérgico ele tem uma predisposição genética para isso. Por exemplo, eu posso ser alérgico a uma coisa e você não, porque nós temos um organismo diferente. Então, a alergia vai se manifestar na pele, no aparelho respiratório, na rinite, sinusites, asmas, bronquites, pode ser no olho, como conjuntivite, quer dizer, a pele é onde ela mais se manifesta, mas não é só na pele, a manifestação é sistêmica, é geral. Muitas pessoas costumam minimizar ou achar que os efeitos, as consequências de uma alergia não são tão graves. Mas podem ser muito graves? Pode. A alergia, de maneira geral, são casos mais simples, mas pacientes extremamente alérgicos podem ter, inclusive, risco de vida. Por exemplo, se for, como o colega falou, Dr. Sebastião Bona, os medicamentos hoje são coisas importantíssimas. Todo mundo hoje toma muito remédio. Pacientes idosos tomam 5, 6 medicamentos. E esse medicamento pode desencadear reações muito intensas que pode realmente levar a risco de morte. Por exemplo, o edema de glote. O paciente que é alérgico, se ele ingerir uma substância que tem uma alergia muito forte, ele pode fechar a garganta e pode morrer asfixiado. Quer dizer, é uma situação extremamente grave. Felizmente não é comum, não é frequente, mas pode acontecer. Então são situações que vão desde coisas muito simples, um pequeno prurido na pele, até situações muito graves. De uma coceira até um problema de fechamento da traqueia. Da glote. Agora, muitas pessoas ficam tentadas a fazerem elas mesmas os testes, saber ali a que elas são alérgicas, produtos de saúde, de limpeza. Isso aí às vezes ajuda, o paciente traz para nós a informação
de quando ele tem contato com determinada substância, ele reage. Então, isso aí nos ajuda muito quando o paciente já nos traz essa informação, mas muitas vezes nós temos que partir para esses testes alérgicos, como o colega falou, que são as maneiras mais, assim, mais dirigidas de se identificar isso aí. Além do teste alérgico, hoje nós temos exame de sangue, que são dosagens de uma proteína chamada IgE, que é produzida pelo alérgico, e essas proteínas são específicas. Então, por exemplo, tem proteína específica, o IgE para ovo, para alimento de maneira geral, que você dosa aquilo ali, de acordo com a suspeita clínica que o paciente nos traz. Não precisa nem ter o contato mais com a substância. Não, é fundamental você trazer. O mais importante, Joyce, é o exame feito pelo médico. O médico vai confirmar, conversar com o paciente e ele vai ter a noção do que pode ser aquilo ali. E o exame tem que ser dirigido. Você não pode pedir tudo quanto é de exame, que fica economicamente inviável para o paciente. A gente pede dirigido para o caso. Doutor Lauro, os telespectadores aqui com muitas dúvidas em relação à alergia, alguns perguntando se a gente já nasce com alergia ou se a gente adquire ao longo da vida e se determinadas alergias são para o resto da vida, tem que controlar sempre com medicação ou se ela chega a acabar. Duas coisas. Na verdade, a gente nasce com a tendência para a alergia. As alergias só se manifestam de maneira geral depois do 3º mês de vida, que é quando o organismo passa a produzir os próprios anticorpos. Por isso que é aconselhável a mãe amamentar a criança até 3 meses, porque os anticorpos da mãe passam para o bebê quando ele não produz anticorpos. A partir do 3º mês ele começa a produzir anticorpos, ele começa a manifestar alergia à medida que ele vai tendo contato com as substâncias químicas do ambiente. Quer dizer, na verdade, a alergia é uma resposta do organismo a alguma coisa de fora que está tendo contato com ele. Muitas pessoas... E assim, só concluindo, realmente a pessoa que é alérgica, geralmente ele é alérgico a vida inteira. Ele tem que fazer um controle indefinidamente. Não existe cura para alergia? Você pode curar, tem alguns casos que cura. Você faz vacinas, tem tratamento com vacina, tratamento com algum medicamento, você pode curar. Mas o paciente sempre fica com a tendência para alergia, que é a tendência genética. A superexposição a determinadas substâncias, produtos ou materiais pode gerar a alergia? Por exemplo, excesso de medicação? O que pode acontecer é assim, existem substâncias que chamamos de alérgenos. Os alérgenos podem ser muito intensos ou podem ser mais lentos. Por exemplo, tem pessoas que trabalham com uma determinada substância durante 10 anos e um belo dia aparece a reação alérgica, porque a sensibilização é muito lenta. Já tem outros que a sensibilização é muito rápida. Você tem o primeiro contato, não tem nada, no segundo contato já vem uma reação muito intensa. Isso é muito comum com antibiótico, com penicilina, com medicamentos injetáveis. Essa reação pode ser mais rápida. Mas, de maneira geral, é muito variável de um paciente para outro. Muitos questionamentos aqui, doutor Lauro, os telespectadores com muitas dúvidas sobre alergia. Muita gente falando aqui que tem coceiras pelo corpo quando pega em determinado produto, que aparece um caroço também constantemente, se isso pode ser caracterizado como uma alergia, que depois ele desaparece. Pode ser. Geralmente, a principal manifestação alérgica na pele é a urticária. A urticária tem uma característica, tem uma instalação rápida e uma duração fugaz. Ela dura no máximo 2 horas. Agora, existem alergias que você só manifesta no momento que você tem contato direto com a substância, que é a dermatite de contato, por exemplo, que é aquele do teste das costas, que bota aquele teste para saber se tem esse tipo de alergia. Então, a dermatite de contato, ela tem um tipo chamado por irritação primária, que qualquer substância pode dar. E, aliás, qualquer pessoa pode ter. Por exemplo, se eu pegar em soda cáustica, eu vou irritar minha mão. Todo mundo irrita a mão com soda cáustica. Mas tem algumas pessoas que pegam outras substâncias que têm alergia e eu não tenho. Porque a sensibilização é específica. Cada pessoa tem a sua. Então, a dermatite de contato por irritação primária e a alérgica. A alérgica é que essa que a gente está investigando, que é por anticorpos, você tem que investigar, fazer os exames para detectar. E muitos telespectadores aqui também, doutor Lauro, preocupados com a questão do fechamento da glote. Se toda alergia, ela num nível mais grave, pode gerar esse fechamento. Assim, como eu falei, felizmente ela não é comum, mas quando ela acontece é extremamente grave. A pessoa tem que correr para um hospital, porque pode realmente, em questão de minutos, ele pode morrer. Então, são casos, por exemplo, de pessoas que são muito alérgicas, por exemplo, a camarão, muito comum acontecer, frutos do mar, crustáceos, fruto do mar de maneira geral. Quando a pessoa tem uma história que pode ter isso aí, é aconselhável que ele nem se aproxime disso. Existem remédios para combater em casos de urgência e emergência? Tem, mas tem que correr para o hospital. O hospital é que porque muitas vezes precisa fazer uma intubação, colocar um tubo, porque a glote, se ela fecha total, o ar não passa. E quando você bota o tubo abre a glote e o ar passa. Então,
O paciente sentir, por exemplo, é muito comum durante uma crise mais intensa, o paciente sentir formigamento no lábio, inchar o lábio, inchar a língua e inchar os olhos. Isso é um sinal de alerta muito importante, que ele pode fazer um edema também na glote. Tá certo, então. Quero agradecer ao doutor Lauro Lorival Lopes Filho, que conversou com a gente a respeito de alergias aqui no Jornal do Piauí. Obrigado pela presença, doutor Lauro. Obrigado também pelo convite. Um abraço.